Agora nós vamos falar de um tema atual, um tema em que muitas pessoas têm dúvidas e precisam ser esclarecidas. Hoje nós vamos falar sobre pedofilia e todas as acusações que recaem sobre a igreja neste crime. Padre Paulo Ricardo, o que nós vemos na mídia, o que está sendo exibido e levado no mundo inteiro, o que dentro disso existe de verdade? Bom, Lídice, veja que o que estamos vendo é uma acusação orquestrada no mundo inteiro contra a igreja, que está sendo usada um pouco como um bode expiatório, não é? A nossa civilização ocidental está em crise. As pessoas, elas têm certamente uma sede de um sentido, estão procurando uma orientação. Essa orientação moral, ela é dada atualmente pelo Papa. O Papa, ou seja, não somente o Papa Bento XVI, mas o papado tem sido demonstrado nos últimos anos como a única autoridade moral mundial. É o único farol, digamos assim, mundial, que é ouvido pelas pessoas do mundo inteiro. E é evidente que isso incomoda muitas pessoas. A igreja, assim, está sendo usada como um saco de pancadas. Não é? Nós estamos vendo que a mídia pega alguns poucos padres, não é? Junta estes crimes todos para dar consistência numérica, e então a igreja está sendo assolada por uma série de acusações, e o importante é a gente notar isso, Lídice, que eles estão querendo não somente atingir a igreja, o que eles querem é atingir o Papa. O que eles querem é, de alguma forma, fazer com que essas acusações recaiam sobre o Papa Bento XVI, porque o que eles desejam não é a castidade dos padres. O que eles desejam não é defender as crianças. O que a mídia mundial deseja é fazer naufragar a igreja. O que eles querem realmente é um antagonismo contra a Santa Igreja de Deus, para que o Papa perca a sua autoridade moral. Ele fique assim desmoralizado. O que nós temos que nos perguntar quando nós vemos todas essas acusações da mídia é o seguinte: o que é que estas pessoas estão ganhando com essas acusações? É isso que deve ser desmascarado. É isso que deve ser visto com clareza. Por quê? Porque não me venham dizer agora que, de repente, esta sociedade que põe camisinhas na mão de adolescentes e de crianças nas escolas, ou seja, é essa a sociedade na qual nós vivemos. A sociedade na qual nós vivemos é uma sociedade onde funcionários do governo vão às escolas onde estudam os seus filhos, e colocam na mão do seu filho, adolescente, camisinhas, ensinam a fazer sexo. Esta sociedade que ensina adolescentes e pré-adolescentes a entrarem no mundo do sexo prematuramente, é esta sociedade que agora, hipocritamente, dá uma de defensora das crianças. Ah, nós estamos preocupadíssimos com a moralidade das nossas crianças, porque afinal esses padres perversos estão sendo, né, como que abutres sobre os nossos filhos e sobre as nossas filhas. Então vejam, a pergunta é a seguinte: será que realmente eles estão preocupados com a moralidade e com a defesa dos nossos filhos e filhas? Porque eu conheço uma instituição, a única instituição que defende os nossos filhos da imoralidade do sexo antes do casamento, chama-se Igreja Católica. Eu não conheço outra instituição neste país que esteja dizendo para os nossos filhos: não façam sexo, esperem o casamento. Enquanto toda a sociedade, a própria televisão, a própria mídia,
né? A própria programas de televisão, redes de televisão, que têm verdadeiros programas pornográficos, respondendo a cartas, né? E assuntos e dúvidas sexuais dos pais, né? Ensinando, né, Lídice? Eu ouvi falar, fiquei estarrecido, eu não assisti o programa, mas fiquei estarrecido de saber, por exemplo, um programa em que a apresentadora, respondendo a uma carta de uma mãe, ensinava a mãe a dar instruções para sua filha a respeito de masturbação, e a filha tinha 4 anos de idade. Ensinar uma menininha de 4 anos de idade masturbação em plena luz do dia, em rede aberta de televisão, em canal aberto de televisão. Ou seja, é esta a mídia que quer acusar a igreja. Agora veja só, Lídice, eu não estou negando os fatos e os crimes realizados pelos padres, não é? A Igreja Católica, ela admite quando um sacerdote traiu o sacerdócio e traiu a igreja. O Papa Bento XVI escreveu uma carta muito séria para os católicos da Irlanda nos últimos tempos. Nesta carta ele dirige palavras duras aos padres que cometeram o crime da pedofilia, dizendo que eles traíram o sacerdócio, que eles traíram os seus colegas, trouxeram a vergonha por sobre os seus colegas de sacerdócio. Porque, infelizmente, o que acontece é isto: quando um padre desses realiza um crime terrível, como é o crime da pedofilia, uma mancha se alastra sobre todos os padres, né? Eu conheço padres, amigos meus, que dizem: padre, a situação está tão constrangedora que a gente tem vergonha de sair na rua de batina, porque as pessoas olham para nós como se nós fôssemos todos pedófilos. Há uma generalização, né, Padre Paulo? Mas admitindo os casos, qual é a providência que a igreja toma? Quais são os procedimentos para que haja uma punição em caso de realmente ser culpado um sacerdote de um crime desses? Sim, a igreja tem providências severas para com esse tipo de caso de pedofilia. É interessante, criminalmente falando, distinguir duas coisas. A igreja não trata tudo como sendo uma realidade só. Foi sexo com um menor de idade é pedofilia. Não. Na verdade, nós precisaríamos aqui esclarecer duas coisas. Uma coisa é a pedofilia propriamente dita. Pedofilia propriamente dita é sexo com uma criança que ainda não tem o seu corpo pronto para o ato sexual, não é? Ou seja, crianças impúberes, ou seja, crianças que ainda não passaram pela puberdade. Isto é um crime muito mais grave, não é? Então, crianças de 5, 6, 7 anos de idade, isso daqui é um crime realmente terrível. Outra coisa é a efebofilia, ou seja, que é sexo com adolescentes que já têm o corpo pronto para o sexo, mas que nós consideramos que eles não têm a cabeça pronta para o sexo, né? Ou seja, o corpo já está pronto, mas a cabeça não está pronta ainda, eles precisam amadurecer como pessoas. Então, este crime também é grave, mas é evidente, é menos grave do que desejar um bebê, né? Ou seja, uma pessoa que deseja uma menina de 15 anos de idade, né? Um padre de 30 anos que deseja uma menina de 15 anos de idade, está cometendo um crime, sem dúvida alguma. Mas não é um crime tão grave quanto um padre de 30 anos desejar um bebê, infante, né? Quer dizer, se guardem as devidas proporções. Seja como for, nos dois casos, a igreja pune com a redução ao estado laical, ou seja, a pessoa perde o estado clerical. O padre deixa de ser considerado padre. É claro que ele é ordenado padre e será padre para sempre, mas, canonicamente, ele deve ser tratado como um leigo. Ou seja, ele não pode mais celebrar missa, ouvir confissões, não pode usar batina, clésima, se chamar de padre, assinar com o nome padre,
não é? Ele não representa mais a igreja, ele não pode mais realizar nenhuma função pública na igreja. Esta é a punição. E a igreja também admite com toda clareza que se a coisa vai para os tribunais civis, que este padre deve pagar com a cadeia, que seria o normal, não é? Ou seja, deve ser tratado, não existe imunidade clerical nesse sentido, não é? A igreja acha que se o crime foi cometido, o crime deve ser pago também. Sim, o que é importante a gente colocar com relação a essa questão da pedofilia é que, número 1, não é algo exclusivo e nem predominantemente dos sacerdotes. Número 2, que não tem nada a ver com o celibato, não é? Que o celibato não é a causa da pedofilia. E número 3, que o cristianismo e a moral católica, não é? A moral cristã não é a causa da pedofilia. Não é? Isso é muito importante sabermos que existem religiões que promovem a pedofilia, mas a Igreja Católica não é uma delas. Não é? Nós sabemos muito claramente que quando um sacerdote comete um crime de pedofilia, ele está indo contra a moralidade da Igreja, indo contra a moralidade do cristianismo, indo contra o Evangelho. Portanto, não é o cristianismo que tem que pagar por isso, mas é o mau cristianismo, ou seja, viver o cristianismo de forma inadequada. Agora, o interessante é isso, Lides, que esse mundo moderno fica gritando e dizendo que os padres têm que ser mais abertos, os padres têm que ser mais modernos, os padres têm que parar de ser careta, o padre tem que ser muito aberto à sexualidade alternativa. Aí, quando alguns padres infiéis começam a ouvir a voz dessa sereia do mundo moderno, quando eles começam a ceder para esse tipo de argumentação e se abrem para a imoralidade do mundo moderno, aí, não é, o mundo faz como Satanás faz, né? Ele nos seduz para o pecado e depois joga o pecado na nossa cara. É esta a típica atitude de Satanás. Ele primeiro tenta, né? Ele primeiro faz a tentação e traz a pessoa para o pecado. Quando a pessoa cai no pecado, ele diz, veja o que você fez. Então, isso é o tipo de coisa que são padres que foram mal formados, né? Agora estão juntando crimes que foram cometidos ao longo de 40 anos, não é? E, claro, que quando você junta crimes de 40 anos, dá uma coisa enorme, estatisticamente. Mas que nós sabemos que não corresponde à realidade. No Brasil, nós temos quase 15 mil padres, 15 mil sacerdotes aqui no Brasil. São 15 mil sacerdotes que vivem, a esmagadora maioria, não é? O celibato e a fidelidade a seus compromissos sacerdotais. Agora, quando, de repente, você pega 10 padres, que para as pessoas parece já um número astronômico. Sim, é um número astronômico, sim, porque não deveria ter nenhum padre que caísse nisso. Mas 10 diante de 15 mil, não é? Nós já vemos aí a desproporção do tipo de alarde e de acusação, em que, na verdade, estão querendo mesmo atingir o Papa e atingir a Igreja. Existe algum marco na Igreja, algum momento em que essas acusações se iniciaram na história de toda a Igreja? Bom, veja, essa questão, esse método de acusar a Igreja para tirar proveito das coisas da Igreja é algo que já existe há muito tempo. A primeira vez que eu já tenho notícia historicamente, pode ser que tenha começado antes, mas a primeira vez que eu vi isso colocado em ação foi no século XVI, na corte do rei Henrique VIII. A gente sabe que a corte de Henrique VIII era uma corte devassa, né? Henrique VIII, ele mesmo, casou-se com 6 mulheres, não é? Não era absolutamente, de forma alguma, um exemplo de castidade. E o primeiro-ministro de Henrique VIII, que era protestante, Cromwell, ele desejava fechar os mosteiros. Não é? Então ele usou um método interessante. Ele fez o seguinte, começou a fazer investigações a respeito da vida interna dos mosteiros, descobriu escândalos sexuais dos monges e também descobriu que muitos deles se aproveitavam financeiramente da situação. E por causa disso, então, ele conseguiu um decreto do rei fechando os mosteiros. Ele mandou fechar os mosteiros e com isso matou 2 coelhos com uma cajadada só. Por quê? Porque ele confiscou todos os bens dos mosteiros para o rei Henrique VIII, que se tornou um dos reis mais ricos da Europa com esse golpe. E segundo, conseguiu implantar a religião protestante, né? Tirando de lado os mosteiros. Ora, isso também foi colocado em prática na Revolução Francesa.
A Revolução Francesa também fez a mesma coisa, não é? Começou a divulgar escândalos sexuais, às vezes de 100 anos antes, né? De 50 anos antes, e colocando panfletos, difamando o clero para que depois pudesse confiscar as propriedades da igreja. Isso aconteceu também na revolução, na guerra cultural de Bismarck, a Kulturkampf, que foi a mesma coisa para confiscar os bens da igreja. Hoje, o mundo não está mais interessado em confiscar os bens da igreja. O mundo está interessado em confiscar a autoridade moral da igreja. Ou seja, o Papa é uma autoridade moral mundial. E isso incomoda a esses senhores globalistas. Isso incomoda a toda essa mídia que quer controlar a mentalidade das pessoas. Eles querem ditar o que o homem moderno deve pensar. E não aceitam concorrência, não aceitam que o Papa. E por isso, então, eles querem fazer de tudo para que acusações sejam colocadas sobre o Papa Bento XVI. É o Papa quem está sendo o alvo de toda essa realidade. Para eles, eles lembram todos esses casos de pedofilias, de padres envolvidos em pedofilia, para quê? Para poder atingir a imagem do Papa, para poder atingir a personalidade de Bento XVI como figura moral. Então, na verdade, é uma campanha difamatória com relação à Igreja Católica, para que a Igreja Católica perca a autoridade moral. E, infelizmente, nós vemos também irmãos cristãos usando desses métodos, sem notar que, na verdade, eles estão fazendo o jogo do mundo moderno, do mundo anticristão, e que isso se voltará contra eles. Ou seja, quando os protestantes começam a se vangloriar e cheios de felicidade, porque, finalmente pegamos a Igreja Católica, não se preocupem, porque vocês serão os próximos. Ou seja, o mundo moderno é contra o cristianismo, não é só contra a Igreja Católica. O mundo moderno quer acabar com a autoridade do Papa, porque é uma autoridade mundial. Né? Depois que essa autoridade cair, sucumbir e desaparecer, o que será do cristianismo nesse planeta? O senhor acredita, Padre Paulo, que isso vai acontecer, que vão conseguir derrubar essa figura moral do Santo Padre? Eu acho que não. Acho que não, porque, graças a Deus, as acusações que têm sido levantadas contra o Papa são todas retóricas. Né? São todas acusações que não têm fundamento algum. Ou seja, porque querem provar que o Papa foi conivente, foi cúmplice e apoiou a pedofilia, quando isso não tem o mínimo fundamento histórico. Não é? O que houve, sim, historicamente falando, é uma evolução no direito processual da Igreja. Ou seja, até 2001, para um padre ser condenado por pedofilia, o que é que deveria ser feito? É um processo penal. Ou seja, ele tinha direito a advogado de defesa, tinha um promotor, ele era julgado e, finalmente, depois que terminava aquele processo, que ele era condenado dentro da igreja, ou seja, num processo canônico. No entanto, o que é que nós temos? Que o fato que essa morosidade do direito da igreja estava prejudicando a igreja, porque parecia que a igreja não queria tomar atitudes. Então, a partir de 2001, quando o cardeal Ratzinger era prefeito da doutrina da fé e João Paulo II era o Papa, houve uma nova normativa, né, sobre os delitos mais graves, graviora delicta, esses delitos mais graves. Qual é o coração do Vaticano? O coração do Vaticano é a Basílica de São Pedro. Tá? Esta basílica, ela foi construída no pé de uma colina chamada Colina do Vaticano. É por isso que o nome do lugar é Vaticano. É o nome da colina, o nome do morro. É um morro chamado Vaticano, que na antiguidade era conhecido pelo vinho ruim. O vinho que se fazia lá era péssimo. Então, o Vaticano fica fora da Roma antiga e imperial. Tá? Ele fica do outro lado do rio, onde tinha os lobos, vinho ruim, ladrões. Acontece que o maluco do Nero resolveu fazer do outro lado do rio, loucamente, resolveu fazer um circo. Quando a gente fala circo, por favor, você não pense em palhaço, né, em Globo da Morte e Domador de Leão. Quando a gente fala de circo, nós estamos falando das carruagens, corridas de cavalo, Ben-Hur, não sei se assistiram aquele filme Ben-Hur, né, corrida de cavalo,
às vezes batalhas navais, porque eles enchiam de água e faziam batalhas navais simuladas, lutas de gladiadores, né? O povo gostava de sangue naquela época, não é só naquela época não, hoje também, né? Quando a gente vê no cinema tanto sangue, o pessoal gosta de ver sangue escorrendo, né? Bom, então esse circo, ele era localizado mais ou menos na diagonal aqui assim, ó. Então vocês imaginem um circo oval nessa diagonal aqui. E o centro do circo era um obelisco que estava localizado aqui, do lado da basílica, à esquerda de quem olha a basílica, né? Exatamente onde está esse quadradinho preto aqui. O obelisco estava aqui antigamente, tá? Onde está o meu dedo. Depois, muitíssimos séculos depois, esse obelisco foi transferido aqui para o centro da Praça de São Pedro. Tá bom? Mas isso é uma coisa relativamente recente, de 4 séculos atrás. Tá? Mas na época de São Pedro, esse obelisco já estava aqui no centro do Circo de Nero. Tá? Este obelisco, ele foi trazido de Heliópolis, no Egito. Então, o Circo de Nero tinha no centro um obelisco, o circo era oval, e esse obelisco de 300 toneladas, 300 toneladas quer dizer 100 vezes o tamanho do nosso altar aqui. Nosso altar tem 3 toneladas. O obelisco, você pega 100 desses altares e empilha 100, um em cima do outro, e vai dar o tamanho do obelisco. Tá? É grande. Esse obelisco foi trazido de Heliópolis, no Egito, num navio que fizeram só para o transporte dele. Só que o navio era grande demais, que era grande o suficiente para carregar um obelisco de 300 toneladas. Quando eles trouxeram o obelisco, não sabiam mais o que fazer com o navio e terminaram afundando o navio em Óstia. Óstia é o porto de Roma, tá? Eles afundaram o navio lá em Óstia para servir como quebra-mar. De tão grande que era o navio que não servia para nada. Era difícil de manobrá-lo. Trouxeram o obelisco, colocaram lá no centro do Circo de Nero, e aqui então foram martirizados vários cristãos, entre os quais São Pedro, que segundo a tradição foi crucificado de cabeça para baixo. Aqui no Circo de Nero. Então, todas as vezes que vocês olharem para a Praça de São Pedro e virem aquele obelisco lá no centro da praça, saibam que aquele obelisco viu São Pedro ser martirizado. Tá? Foi testemunha. Ou seja, é um obelisco que estava lá. Acho que é mais fácil pensar que São Pedro viu o obelisco, né? Mas tudo bem. São Pedro, então, foi martirizado aqui no Circo de Nero e foi, logo em seguida, enterrado